Olá! Aproveitando as perguntas que fazem nos comentários ou lá na comunidade, eu peguei uma que eu achei bem interessante por alguns aspectos, que a pessoa me pergunta assim: é errado ter ciúmes do parceiro que curte fotos provocantes? Deve estar se referindo à pessoa que curte nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, paraná. Então, para começar a primeira parte, né, que ela pergunta, é errado ter ciúmes? É errado? Ela está pedindo um julgamento, ela está pedindo que ser julgada, que me digam se eu estou errada, se eu estou certa, eu quero a liberação, né, ou ela quer a permissão para ter ciúmes do outro que curte fotos provocantes, ou ela quer a proibição, quer que alguém diga que ela está errada, que ela não deve fazer. Para começar, a vida não é assim, preto no branco, né? Não dá para a gente fazer esse julgamento, não é correto ninguém fazer esse julgamento, dizer se você está certo ou se você está errada, de ter ciúmes pela pessoa estar fazendo isso ou aquilo. O mais importante nisso tudo é entender a situação, entender o teu sentimento. Me parece que você sente ciúmes do parceiro tá curtindo foto provocante. Esse é o teu sentimento. O sentimento é verdadeiro, ele tá ali, né? Vamos olhar para esse sentimento. O que esse ciúme está dizendo? Está dizendo que você tem aí um excesso de posse sobre a outra pessoa, ou está dizendo de que de fato outra pessoa está fazendo coisas que não são legais, que magoam, né? Que está fora aí do seu nível de permissão e está dentro da sua verdade. Porque os ciúmes tem muito disso, né? Mesmo a pessoa não tendo... Não, ela mencionou sim a palavra ciúmes. Os ciúmes tem muito disso, do quanto que a pessoa está se indispondo com uma coisa que de fato está acontecendo ou quanto ela está imaginando. Os ciúmes mais prejudicial, sei lá se é essa palavra, acho que nem é bem essa palavra, ou ciúmes menos adequado, é aquele ciúmes de coisas que não estão acontecendo, né? Você ter muitos ciúmes do parceiro ou da parceira por achar que ela tá te traindo, tá falando demais com o colega do trabalho, então ela tem alguma coisa, tem algum sentimento pelo colega do trabalho, ou já saiu com esse colega do trabalho, e isso nunca aconteceu, né? Não tem sentimento nenhum, tem só uma amizade. Então esses ciúmes por coisas que não acontecem, por conta de fantasias, né, de quem está sentindo ciúmes, ele pode ser muito prejudicial para o relacionamento, porque está acontecendo uma indisposição, uma discussão em cima de coisas que não acontecem, não é realidade. Agora, quando de fato você sente ciúmes do parceiro e o parceiro está te traindo, o que é trair? Você tem um combinado de exclusividade. Foi combinado de que, olha, você não se relaciona com mais ninguém, eu também não, e foi rompido esse contrato de exclusividade, digamos assim. Então, o ciúmes não é uma coisa doentia. O ciúmes está acontecendo por uma situação real, né? Você não gostou de fato de uma coisa que foi combinado entre vocês. Então eu acho que esse é um primeiro ponto para se pensar nesse curtir fotos provocantes da outra pessoa. Qual é o combinado entre vocês? Vocês têm esse combinado de exclusividade, de que, olha, eu faço questão e o outro também faz questão, as duas partes fazem questão de que você tenha olhos exclusivamente para mim e que se você demonstrar interesse por outra pessoa, eu vou começar a imaginar de que você está se desligando de mim, que você não tem mais sentimentos por mim, e daqui a pouco vai caminhar aí no sentido romântico ou sexual ou emocional para outra pessoa. Então, entender muito bem esse relacionamento que vocês têm é o primeiro passo para entender o seu sentimento com relação a isso que essa pessoa está fazendo. Alguns casais têm isso muito tranquilo, né? De que você não me incomodo e que você considere outras pessoas bonitas, interessantes, mesmo que sexualmente interessantes, não me incomoda que você considere essas outras pessoas interessantes, contanto que você não tenha nenhum relacionamento com essa pessoa. Outros casais, eu acredito até que numa quantidade menor, mas existem casais que têm o relacionamento todo aberto. Não me incomoda que você tenha contato físico com outras pessoas, que você tenha prazer sexual com outras pessoas, né, mesmo tendo um relacionamento comigo. Cada um é cada um. Então eu acho que essa questão de entender o seu sentimento, ele é um segundo passo de entender qual é o relacionamento que vocês têm, qual é o combinado que vocês têm nesse relacionamento. Porque me parece que você tá, ou essa pessoa que escreveu, ou você que passa por uma situação parecida, você não está confortável com isso, você não considera interessante que isso aconteça, não considera interessante que a outra pessoa
curta, ou seja, que essa pessoa também considere interessante outras pessoas em algum nível, e no nível sexual mesmo, né? Porque a pessoa menciona fotos provocantes. Então, qual é o primeiro passo nisso tudo? A comunicação, conversar, né? Um pouquinho de DR, sim, um pouquinho de entender quais são as nossas prioridades, para onde a gente está caminhando, o que é importante para nós dois. E se de repente você perceber que para outra pessoa é muito importante continuar curtindo outras pessoas e ela considera que isso não tem nenhuma maldade, ela só considerou aquela foto bonita, ela considerou a foto provocante mais interessante ao mesmo tempo, e para ela isso é muito natural e não tem maldade, você tem dois caminhos: ou tentar entender aquele astral dessa pessoa, de que de fato, ok, ele tem razão, então não tem maldade, ou de considerar que não é a sua verdade. Não, você acha que isso não tem maldade, mas é uma coisa que me afeta, é uma coisa que me magoa, e se isso me magoa e você considera que você não vai parar de fazer isso, porque também tem esse ponto, mesmo a outra pessoa considerando que não é maldade, ela pode falar, não, então vai, mesmo eu fazendo isso numa boa, sem maldade, sem nenhuma nada mais libidinoso da minha parte, se eu sei que te magoa, eu vou parar de fazer. É uma possibilidade. Ou ele pode chegar na conclusão de que não, eu mesmo te magoando, eu não vou parar de fazer porque eu considero que não é importante. Deixa eu entender. E finalizando é isso, o importante é se entender como casal, entender o que é importante para cada um, o que cada um está disposto a fazer pelo outro, em consideração a outra pessoa, entender qual o sentimento da outra pessoa nisso, o seu sentimento nisso, para chegar a você numa conclusão e não ter alguém que lhe diga se é errado ter esse sentimento ou se é certo ter esse sentimento. É importante você entender qual é o sentimento e por que isso acontece, ok? Obrigada.